tinha um pensamento mais alegórico. Ele utilizava-se muito de alegorias. Vocês tiveram a curiosidade de olhar o mito de Hera, o mito da caverna? Nada, né? Tem tanta coisa para fazer. Depois dê uma olhada no YouTube, é interessante. Tem vídeos com ilustrações que falam sobre esses mitos da caverna e o mito de Hera. E o Santo Agostinho, ele foi responsável por adaptação das ideias do Platão, que fala muito sobre mundo pós a morte, que fala sobre a justiça perfeita ser uma justiça pós-morte, justiça dos deuses. O Santo Agostinho pega essas ideias do Platão e adapta essas ideias para os preceitos da igreja. Então, nascente ainda, né? A igreja católica, a religião católica ainda se desenvolvendo no início do seu, antes de chegar ao auge, né, do seu poderio e da sua influência. E o Santo Agostinho, ele utiliza o Platão. Isso foi muito comum na igreja. Toda vez que houvesse uma influência externa grande de algum pensador, a igreja conseguia adaptar o pensamento não é adaptar, mas de certa forma percebia que a população estava aderindo àquelas ideias. Então a igreja, ela se transformava, ou melhor, ela utilizava esse pensamento para explicação dos dogmas da igreja. Ela trazia esse pensamento, esse pensador, essa linha de pensamento, esse filósofo, para os dogmas da igreja. E o primeiro deles, o primeiro a fazer isso com grande, assim, né, o primeiro que nós chamamos de doutor da igreja, foi então o Santo Agostinho, que adaptou as ideias do Platão, inclusive falando não sei se você se lembra da grande obra do Santo Agostinho, A Cidade de Deus, faz uma comparação entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. E essa cidade de Deus é que dá origem à ideia, inclusive, de paraíso, de como é uma vida após a morte. A cidade de Deus seria perfeita, organizada, o homem, ele tem que tentar ao máximo se aproximar de Deus, as leis humanas têm que se aproximar da lei divina, só que a lei humana vai ser sempre falha, porque é elaborada pelo homem, e o homem sempre erra. E eu não sei vocês, né? Eu acho que, pelo que eu percebi, a maioria aqui tem religião, é religiosa, né? Acredita em alguma fé. Vocês não repararam tanto que a vida de Sócrates parece com a de Jesus Cristo? Eu quero que vocês abram o microfone para conversar sobre isso. Não é blasfêmia, não, mas a história do Sócrates não se parece com a história do Jesus Cristo? O Sócrates não escreve nada. Quem escreve sobre Sócrates são seus discípulos. Os discípulos do Sócrates é que levam a filosofia para a região da Grécia. O Sócrates, ele aceita a punição de morte para que as suas ideias e a ética em que ele vivia ultrapassasse o tempo. O Sócrates, ele vivia no meio do povo. Vocês não acham muito parecido? Edilson, Vânia. Ninguém quer falar sobre isso, é blasfêmia. É isso? Sim, eu até tinha comentado isso na semana passada. Pois é, mas eu vivo pensando nisso toda hora, eu fico procurando mais coisa para achar mais coincidência. Será que houve influência de um em outro, ou será que eles realmente adaptaram a história de Jesus Cristo, de certa forma, a história do Sócrates, até porque isso traria mais simpatia daqueles pensadores da região da Grécia? Será que não foi por isso? Então eu fico tentando encontrar as respostas, mas como é a primeira vez que eu dou aula de filosofia do direito, mas na próxima, se tudo der certo, eu vou pesquisar um pouco mais para ter uma resposta. Eu até vi isso no Instagram um outro dia, e aí sim eu acho que pode ser desrespeitoso. Eu vou me falar o que eu vi, e não é necessariamente o que eu concordo. Uma pessoa, antes da Páscoa, publicou um meme, assim, em inglês até, nem é brasileiro, não. Páscoa, mais uma vez, um momento de lembrar daquele que morreu por nós. Aí depois, Sócrates. É uma página de filosofia no Instagram. Eu acho que isso pode chegar a ofender algumas pessoas, né? Dependendo da religião, mas... Sim. Então, não estou fazendo piada, não. Só estou lembrando mostrando para vocês que tem essa semelhança muito grande, tá bom?
Então, vamos continuar. Então, vejam que o Santo Agostinho, ele adapta as ideias de Platão, e eu não posso afirmar isso, mas eu creio que, de certa forma, a vida de Jesus Cristo, não duvidando dos fatos que aconteceram, mas ela tem semelhança demais com a do Sócrates, então pode ser uma forma também de adaptação da história, ou de um ou de outro, não sei exatamente de qual. Hoje nós vamos falar aqui deste bonitão que usa esse chapéu duplo, o Santo Isidoro de Sevilha. Santo Isidoro de Sevilha, ele era de uma família muito relevante, ele já viveu aqui no ano 560 até o ano 636, então viveu bastante tempo o Santo Isidoro, né? Viveu 76 anos. É uma época em que acaba de acontecer a queda de Roma, né? Roma cai em 476. Então acaba de acontecer a queda de Roma, e a Europa está completamente perdida, porque os bárbaros que vêm da Germânia, lá do norte, eles se espalham pela Europa, e eles têm uma maneira de viver completamente diferente dos romanos e dos europeus que estavam submetidos ao Império Romano, que eram influenciados pelas ideias romanas. E o Santo Isidoro de Sevilha era desta cidade muito importante lá no sul da Espanha, uma cidade portuária, cidade maravilhosa, Sevilha, muito bonita, né? E na Espanha, então perto de Roma, era muito influenciada pela Itália, e ele era um monge. Inicialmente ele foi um monge até chegar a galgar os degraus mais altos da igreja. Ele não chega a papa, mas a família dele toda está vinculada à igreja, uma família muito rica. E se ele foi um monge copista, ele praticava exatamente aquilo que a gente falou lá no início da patrística. Ele era um dos detentores do saber. Vejam que quando a gente fala em Santo Isidoro de Sevilha, ali no retrato dele, ali do lado, tá escrito doutor. Vocês estão me vendo agora? Peraí. Ou não? Estão me vendo? Não, não. Uai, então não faz sentido ficar essa imagem para mim, não. Não sei o que é isso, mas então tá bom. E esse Santo Isidoro de Sevilha, qual que era o principal trabalho dele? Mas vocês estão vendo bem os slides, né? Sim. Então tá, isso que é importante. Ele, portanto, como monge copista, o trabalho dele era traduzir e copiar obras antigas. E o Santo Isidoro de Sevilha, ele percebe a relevância desse conhecimento e elabora compilados, elabora enciclopédias, ele lê bastante, ele consegue ter acesso a um conhecimento que era muito restrito naquela época, porque a gente sabe que a igreja queria conservar o conhecimento e ela queria adaptar o conhecimento. Se houve necessidade de adaptar Platão, há necessidade de adaptar muitos outros. E se o conhecimento ali escrito levasse a muitos questionamentos, a igreja também proibia aqueles livros. Existiam livros proibidos. Alguém assistiu aqui O Nome da Rosa? Que eu indiquei para vocês? Falou o nome do livro, falhou aqui a conexão. O Nome da Rosa. Não assisti não. Deixa eu ver aqui se é Em Nome da Rosa ou O Nome da Rosa. Deixa eu ver. O Nome da Rosa. Deixa eu perguntar aqui. Sabe quem tem cara de quem já viu? A Érica. Érica, você está aí? Sei que você tem vergonha, né? Ixi, a Érica não quer conversar. Então tá bom. Ai, vocês vão falar, viu? Então tá. O Nome da Rosa é um filme que tem o Sean Connery, que é o Sean Connery talvez seja o maior ator de todos os tempos do cinema. Ele é aquele escocês que fez o primeiro James Bond, né? Um barbudo, fez Indiana Jones. Procurem esse filme, pessoal. Vai mostrar muito bem como que a igreja queria manter o conhecimento para ela. E ele é um investigador, e ele vai para um monastério investigar uma série de mortes. Por que estão acontecendo aquelas mortes? E isso tem muita relação com o conhecimento, como a igreja fazia para o conhecimento não chegar à população. Deem uma olhada, é muito bacana, é muito legal, sério mesmo. A gente está dentro de casa, nesse clima friozinho em Belo Horizonte, imagino que vocês estão também, melhor fazer frio que calor, né? Que no frio dá vontade de ficar em casa.
Dê uma olhada, esse filme é muito bom, vocês vão lembrar também nas aulas de filosofia. E ele tinha acesso a esse conhecimento, e com acesso a esse conhecimento, ele passa a pensar o direito, passa a pensar a justiça, passa a perceber que os grandes pensadores e escritores da antiguidade, eles interpretavam as leis, a jurisprudência, principalmente os romanos, né? Os romanos tinham um arcabouço jurídico impressionante, tanto que a gente utiliza latim até hoje no direito, a gente utiliza no direito civil, principalmente, a gente tem muitos institutos romanos, inclusive o direito internacional privado tem muito do que a gente chama de direito das gentes da Roma antiga. E o Isidoro de Sevilha, ele passa a pensar algo que ainda que a gente já tinha percebido em outros pensadores, a gente já tinha percebido isso no Aristóteles, mas aqui no mundo cristão, ele passa a pensar a norma em si, como deveria ser elaborada uma norma jurídica. Para o Santo Isidoro de Sevilha, essa norma jurídica teria que ser de fácil compreensão para todos, porque ela vai ser aplicável a toda a sociedade, e deveria observar valores culturais e costumes de seu tempo. Galera, olha tanto que isso tem relação com o Miguel Reale. Olha o tanto que esse pensamento influencia até hoje a elaboração de normas no direito brasileiro. Porque no direito brasileiro, eu já falei para vocês, desde os anos 70, se percebeu que com a sociedade em constante evolução, principalmente no direito privado, então é civil, empresarial, trabalhista fica ali e consumidor ficam ali, a gente não sabe classificar tão bem se é público ou privado, mas as relações são de direito privado. As normas, as previsões, elas não podem ser muito fechadas, elas têm que ser mais abertas, têm que ser principiológicas, porque tem que se permitir que elas se adaptem à evolução social e à evolução cultural. E essa ideia de elementos constituintes da norma do Isidoro de Sevilha, ele se aproxima muito da teoria tridimensional do direito do Miguel Reale. Então, eu particularmente, eu tinha visto filosofia do direito na faculdade, vou criticar meu professor aqui, mas foi muito ruim, muito ruim. O professor falava meia hora, eram para ser 2 horas de aula, o professor falava meia hora, dava trabalhinho em grupo e ia embora. Era um professor substituto. Eu não me lembro de nada disso, e eu não lembro se passei longe não estou fazendo autoelogio não, tá? Só estou mostrando que eu fico preocupado em vocês compreenderem por que filosofia do direito é importante, porque eu sei que vocês estão fazendo um grande esforço estando aqui nesse momento. Perceber, às vezes eu fico até tão feliz percebendo que aí faz todo sentido a gente estudar filosofia do direito, principalmente essa história da filosofia do direito, observando que ideias que são aplicadas hoje e que parecem ideias inovadoras hoje, elas têm o seu fundamento em pensadores antigos e que a gente ignora completamente ao longo da nossa caminhada. A gente enxerga o direito muitas vezes como dogma. O direito é assim porque é assim, ponto final. Eu tenho que saber isso porque se eu souber, eu passo no exame da OAB, e se eu sou aprovado na OAB, eu vou trabalhar no escritório, eu vou trabalhar com o direito do consumidor, vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V, vou juntar um dinheiro, depois de um tempo eu vou estudar para o concurso, vou decorar o vade-mecum, vou fazer uma prova fechada e vou passar, e aí vou trabalhar para o resto da minha vida no tribunal. É isso que é o estudo jurídico? Não, para muita gente é. Para muita gente é, mas eu não quero que seja assim para vocês, porque o direito ele está imerso, né? Nós estamos imersos no direito o tempo todo, e o direito evolui, a sociedade evolui. Nós passamos agora por uma situação absurda, uma situação que já dura um mês, pelo menos, para a gente no Pitágoras, e não tem previsão de saída. E tudo isso tem muito... Acho que a gente tem que rever a nossa sociedade, né? Mas continuando. Então, qual que seria a finalidade da lei para o Isidoro de Sevilha? Essa legislação, ela tem que ser elaborada, tem que ser aplicada para o bem comunitário. O Santo Isidoro, né, ele é chamado de Santo Isidoro, o Isidoro de Sevilha se tornou santo. Ele parece ser uma pessoa à frente do seu tempo, né? Uma pessoa que pensa no bem da comunidade, que pensa no bem da sociedade. Não é tanto assim, ele não é... Ninguém chega a postos tão altos na vida sendo tão bonzinho assim, mas a história de vida dele em relação à biografia não interessa tanto, mas ele foi uma pessoa muito respeitada na época,
era uma pessoa caridosa, etc., e que pensava que, pelo menos oficialmente, que a legislação, que a norma especificamente, deveria ser elaborada pensando que vai ser aplicada a todos, que vai ser aplicada à sociedade, e ela tem que ser adaptável, ela tem que corresponder aos costumes e os costumes de seu tempo e a cultura do local onde ela vai ser aplicada. Então, a legislação ela vai ser diferente. Aqui começa essa ideia de que a legislação ela vai ser diferente no tempo e no espaço, e é o que acontece hoje. Então, mesmo sendo um homem da igreja, o Santo Isidoro percebe que a legislação, como reflexo do intelecto humano, como reflexo do trabalho humano, ela vai ser modificável, ela vai ser cambiável, ela vai ser diferente de tempos em tempos e em locais diferentes, no mesmo tempo, ela vai ser diferente. Uma lei em Sevilha não vai ser igual a uma lei elaborada na Grã-Bretanha. Então, já começam a entender essa diferenciação e pensar em um direito comparado, né? O Isidoro de Sevilha, essa sua visão das normas e das leis, influencia muito o que nós chamamos de teoria da proporcionalidade. Teoria da proporcionalidade. Esse princípio da proporcionalidade é aplicável no Brasil, até hoje. Eu vou pedir o meu relator, Edilson, para ler para a gente o que o professor Risato Nunes fala sobre proporcionalidade. É isso que está em tela? Isto. Teoria da proporcionalidade. Pode ler o que está em itálico, por favor. Legislação deveria ser elaborada para o bem comunitário. O princípio da proporcionalidade tem a sua origem como uma ferramenta de restrição do exercício dos poderes por parte do Estado, também conhecido como principal do novo, como princípio da proibição. A palavra não consigo ver, do excesso. Aí, professor, não consigo ler mais. O que acontece para vocês? Ele fica muito embaixo? Não, tem uma barra de ferramentas que fica bem em cima do que está escrito. Vocês não conseguem desativar isso, não? Se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu ver. E agora, você consegue? Não, nada. Nada, né? Não faz diferença, não. Não faz. Tá bom, então eu vou ler. Também conhecido como princípio da proibição do excesso, com subprincípios para melhor aplicação. Então, as ideias do... Deixa eu voltar ao normal aqui, porque se não aparece para vocês não faz sentido. Eu vou mudar aqui para mim, porque senão vocês não vão aparecer para mim. Não aparece a imagem de vocês não, tá? Só o microfone. Então, para o Isidoro de Sevilha, a lei ela tem que ter algumas características. E quais seriam essas características que influenciaram esse princípio da proporcionalidade e que influenciaram a ideia no direito público de que o Estado ele não pode atuar em excesso, em qualquer área, seja direito tributário, econômico, sei lá, administrativo, principalmente, ambiental. O Estado ele tem limites, o próprio poder ele tem limites. Aqui a gente fala nesse momento em Estado, em administração pública. Na época do Isidoro de Sevilha ainda existiam reis, o Papa, os bispos, eles eram muito poderosos, né? E quais são os subprincípios da teoria da proporcionalidade que a gente aplica ainda hoje em dia? São os subprincípios da adequação, da exigibilidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Toda essa ideia, essa doutrina influenciada pelo trabalho do Santo Isidoro. O que é subprincípio da adequação? Os meios a serem utilizados não podem ser excessivos nem insuficientes. Então, tem que ser adequado, uma punição adequada, por exemplo, a um ilícito. Exigibilidade, somente deve-se intervir quando extremamente necessário. Tudo isso também é muito aplicável ao direito penal, né? Vocês já tiveram penal, não já? Lá no Pitágoras tem não sei quantas matérias de penal, só tem professor de penal lá, nunca vi. Vocês já tiveram, né? Oi? Estamos tendo ainda. Vocês têm penal, pelo visto, desde o primeiro período até o 10º no Pitágoras. E vocês veem a proporcionalidade, né? O Estado ele não pode reagir sem respeitar essa proporcionalidade. E não só o Estado, os particulares também. Quando se fala em legítima defesa, como que tem que se caracterizar essa legítima defesa?
ela não pode ser excessiva, não é verdade? Então eu chamo o Edilson de cruzeirense, aí o Edilson vai e me espanca até eu ficar desmaiado. Não, isso foi um ato descontrolado, porque ele me ofendeu muito. Tudo bem, chamar de cruzeirense não é legal, mas é uma ofensa assim tão grande, é, Edilson? Legítima defesa. Legítima defesa da honra. Então, continuando. Exigibilidade, então, somente deve ter vir condicionalmente necessário e proporcionalidade em sentido estrito. O resultado a ser obtido com a intervenção deve estar em harmonia com os meios utilizados. Todas essas ideias advêm, que são aplicáveis hoje no direito brasileiro, teriam surgido ou tem como um dos principais pensadores o Santo Isidoro de Sevilha. E o Santo Isidoro de Sevilha, como alguém que pesquisa e lê muito, ele faz algumas divisões do direito que se aproximam. Os romanos já faziam essas divisões e o Santo Isidoro de Sevilha ele foi influenciado por esse trabalho romano. Eles não faziam Roma não fazia esse trabalho tão grande, porque não tinha, por exemplo, o direito quiritário, mas tinha direito civil, ou corpus iuris civilis, o direito que era aplicado aos romanos, o direito que era aplicado aos estrangeiros em Roma. Então, Roma já tinha um arcabouço jurídico e de disciplinas jurídicas bem desenvolvida, e o Santo Isidoro traz esse arcabouço para o cristianismo, para o pensamento cristão. E o Santo Isidoro, ele classifica as áreas do direito. Acho que mais do que isso, tá? Tem outras áreas, mas como é que é só para exemplificar, a gente não vai entrar em todas. Ele fala em direito público, direito civil, direito das gentes, direito natural e direito quiritário. E cada uma com suas características. Cada norma destas classificações do direito, dessas searas do jurídico, teria que ter características diferentes, muito parecido com o que nós temos hoje. Então, começa-se a desenvolver essa ciência jurídica com disciplinas próprias, com disciplinas específicas. E não é tão autoexplicativo quanto a gente imagina, não, porque o direito público ele seria aplicado a quem? Aos magistrados e aos sacerdotes. A gente não fala em direito público para sacerdote, a gente fala de aplicação de direito público à administração pública. Aqui o Santo Isidoro fala de direito público para os magistrados, então uma espécie de controle dos magistrados. O direito civil seria particular de cada povo e aplicado internamente. Então, cada povo tem o seu direito civil. Mais ou menos o que acontece hoje também, né? Porque são regras que regulamentam, que disciplinam a vida dos indivíduos dentro daquela sociedade, entre eles, as relações de direito privado. O direito das gentes trataria sobre normas sobre a guerra, paz e diplomacia. Então, as relações entre as pessoas, e aí começa uma ideia de direito internacional, mas é mais do que isso, porque o direito das gentes também, se a gente pensar na Roma antiga, ele seria tanto o internacional público quanto o internacional privado. E o direito das gentes seria também um método, não só uma disciplina, porque esse é o que nós chamamos de jus gentium, em latim. Seria a aplicação, por exemplo, no território romano e para um magistrado romano, das regras de duas pessoas que são de uma tribo germânica e que, apesar disso, vivem em Roma. Então, essas pessoas iam até o magistrado, alegavam qual que era o problema que eles tinham entre eles, vamos supor que fosse uma posse, uma propriedade, e o magistrado romano normalmente perguntava para eles qual a norma, qual a sua tribo. Eles respondiam qual era a tribo romana, a germânica deles, e perguntava quais as regras que são aplicadas nessa situação. E eles tentavam trazer as regras. É óbvio que um ia manipular, e o outro ia manipular também, mas o máximo possível, o magistrado romano, ia respeitar a regra do local de nascimento desses germânicos e aplicar, mesmo em Roma, mesmo no território romano, a regra de outra tribo, de uma tribo germânica, para resolver aqueles problemas. Então, o direito da gente seria tanto internacional privado, que é esse tipo de resolução, quanto internacional público, que são normas sobre guerra, paz e diplomacia. Então, os trabalhos sobre direito e sobre ciência jurídica vão ficando mais complexos até se aproximar do que nós temos hoje.
Além disso, o Isidoro falou em direito natural, que seria o justo, o verdadeiro, comum a todas as nações. A gente já discutiu direito natural e direito positivo. E existiria o direito quiritário. O direito quiritário seria próprio dos cidadãos romanos, seria o direito aplicável aos romanos, seria um direito diferente. Lembrando que, como o ano ainda é 560, Roma caiu em 476, mas muitas pessoas acreditavam que Roma ainda retornaria, até porque existia o Império Romano do Oriente. Acontece que Roma não voltou. Então se falava ainda em aplicação de um direito aos cidadãos romanos. E sobre a influência deste belo e garboso senhor, o Isidoro, deixa eu ler o trabalho do professor, só um minutinho aqui, do professor Risato. Em relação ao direito, considerado como uma harmonia na sociedade, Isidoro distingue 6 classes: direito público, direito quiritário, direito natural, direito civil ou positivo, direito das gentes. É o que eu acabei de falar, né? Só para mostrar para vocês que eu não inventei isso, não. Que, na verdade, eu trouxe isso de uma obra do nosso manual. Falando nisso, vocês estão com acesso ao manual? Vocês lembram qual que é o manual que eu utilizo? Daniele, Vânia, Edilson. Sim, com certeza. Manual? Isso refere-se a quê? Eu utilizo para elaborar as aulas tanto o manual do KLS quanto o material do professor Eduardo Bittar. Vocês têm acesso a esse do Eduardo Bittar? Eu já citei para vocês aqui. Eu, particularmente, nunca tentei acessar, não. Tem na biblioteca digital? Eu acho que tem sim. Tem que dar uma olhada. O senhor repete o nome, por favor? Eduardo Bittar, com 2 T's. Beleza, vou dar uma olhada depois. Tá? Mas eu acho que praticamente tudo vai estar aqui nos slides. Ok? Beleza. Mas procurem, Eduardo Bittar. O manual, deixa eu ver aqui. O nome é Curso de Filosofia do Direito. Tem ele... E tem o do Risato Nunes, não, mas o do Risato Nunes eu não indico, não. O Risato Nunes eu utilizo, mas acho melhor não. Saindo um pouco, ainda na Idade Média, mas saindo um pouco do pensamento cristão, eu vou citar para vocês o Averroes. Averroes, tá falando alguma coisa, Edilson? Não. Tá, deixa eu fechar então. O Averroes foi um pensador árabe que viveu na Península Ibérica, logo após o Isidoro de Sevilha, na época do Isidoro de Sevilha. Existe a tomada da Península Ibérica pelos árabes, pelos muçulmanos, árabes muçulmanos. E se você for na Espanha, no sul da Espanha, incluindo Sevilha, vai ver na arquitetura, na cultura e até no povo espanhol, desse sul da Espanha, uma grande influência árabe. As características físicas, né, são pessoas com características físicas diferentes das pessoas do norte da Espanha, que são mais brancas, mais parecidas com o europeu do norte, e o espanhol do sul parece mais conosco, é mais moreno, né, menos louro, a pele mais queimada de sol também, que nem a nossa, porque é mais quente também. E o Averroes, ele é muito importante porque ele tem um papel já é um pouco avançado em relação ao Santo Isidoro no tempo, mas ele tem o papel de repopularizar as ideias do Aristóteles. A igreja tinha trabalhado o Platão, mas a igreja, depois da queda do Império Romano, na Europa, e não na Grécia, mas na Europa, depois da queda do Império Romano, a igreja não tinha enfrentado o desafio ainda de adaptar as ideias do Aristóteles aos dogmas da igreja e vice-versa. Não tinha enfrentado pensadores ou estudiosos do Aristóteles. E o Aristóteles, o pensamento dele é mais pé no chão, ele é mais empírico, ele é mais realista do que o
o Platão. E o Platão talvez seja mais fácil de você adaptar a uma religião, porque ele vive fora da realidade, vive no mundo das ideias, é um tanto quanto mitológica, não é mitológico porque é filosófico, né? Mas é um tanto quanto muito alegórico o trabalho do Platão, e fica fácil de adaptar, ficou fácil de adaptar a igreja, o Santo Agostinho já fez isso. E o Aristóteles era um desses pensadores que não era muito bem-vindo em nenhum círculo da igreja, porque ele era muito prático, muito contestador, e escreveu muito sobre várias coisas, sobre várias regiões do mundo, porque ele viajou bastante, e sobre as religiões desses locais. E a igreja não gostava muito disso, né? Não estava muito afim de que a população ficasse ciente dessa realidade. Pois não, Vânia? Não, foi sem querer. Ah, para mim você queria fazer um comentário. Não. Tá, deixa eu fechar. E então os pensadores cristãos não tratavam muito do Aristóteles, por mais que tivessem acesso ao Aristóteles. Por isso que eu estou falando para vocês assistirem O Nome da Rosa. Mas o Averroes, ele não é cristão. Ele é árabe, mas é um árabe na Europa. E o seu trabalho acaba influenciando os pensadores de toda a Europa. E a Igreja Católica não tem como limitar o seu trabalho, porque ele não é submetido à religião católica, ele está numa região em que a Igreja Católica não tem grande influência, que é o sul da Espanha, na época do domínio árabe. A gente adaptou a Averroes, mas o nome verdadeiro dele é esse aqui, né, Edilson? Lê pra gente aí, Edilson. Tô brincando, não precisa ler, não. Abu al-Lid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rashid. Seria Abenroes, esse final, Abenrashid bin Rashid, Averroes. Eles pegam essa parte final daqui do nome, IBN RUSHD, e adaptam e acaba trazendo para o latim para ficar Averroes, Ibn Rois. Esse Ibn, não sei se vocês estão familiarizados, né? Eu também não, com árabe, mas eu tenho uns amigos que têm descendência árabe ou síria, eles falam que esse Ibn significa que é filho de alguém, então é filho do Ahmad, que é filho do Muhammad, que é filho desse Rushd aqui. E esse Walid também tem um significado, acho que é vale, né, de onde que ele vem. Então, os nomes por isso que esses nomes são tão grandes, porque eles indicariam toda a ancestralidade da pessoa. E é óbvio também que ele é alguém de grande proeminência na sociedade dele, por isso que tem esse nome muito tradicional, muito grande, que identifica toda a sua história, toda a história da sua família. O Averroes, ele viveu em Córdoba, aí, mas a gente fala Córdoba, e faleceu em Marrakech, porque por mais que ele tenha tido grande sucesso durante a maior parte da sua vida, ele faleceu, ele era um grande questionador, um grande pensador, e ele tinha vínculo com uma família específica que estava no poder na região, e existia muito conflito entre os clãs muçulmanos nessa época. Inclusive, o auge desses conflitos é que leva à derrocada da influência árabe na Europa. Conflitos entre eles. E, em certo momento da sua vida, esse clã ao qual ele estava vinculado perdeu o poder, e ele foi enviado de volta para Marrakech e acabou sua vida numa situação financeira não muito boa. O Averroes é o que a gente chama de polímata. Polímata é o pensador que é especialista em muitas coisas. Hoje não tem tanto, mas na Antiguidade, na época do Renascimento, era muito comum. Você veja, o Leonardo da Vinci era um inventor, tinha conhecimentos médicos, conhecimentos filosóficos, historiador, era um tanto de coisa. O Averroes é desse tipo de pessoa, um grande pensador, em geral, da vida, né? Então, ele seria um especialista em filosofia, teologia, medicina, astronomia, física, jurisprudência. Isso era comum no mundo árabe daquele momento. Tem um cara também que é muito conhecido, que é o Avicena, que é Ibn Sina, mais próximo do árabe, se fosse falar. E ele é muito conhecido na medicina. Ele teve grande influência na medicina. Tem um filme sobre ele na Netflix. Em inglês, chama The Physician. Physician é médico, é uma espécie específica de médico que trabalha com o corpo e tal. E é uma parte trabalha com o corpo mesmo, que atende um clínico geral, o physician.
Só que eles mudaram o nome, a dublagem, a transcrição, não, a tradução para o português do título ficou O Físico, mas é o médico. Está lá na Netflix, que fala sobre um pensador árabe que influenciou o Averroes, que é o Avicena, mostra um pouco da vida dele. E esse Avicena, ele pensava o Platão. Então vejo que também o que acontece na igreja também aconteceu no mundo, na igreja católica, aconteceu também no mundo muçulmano. Primeiro se pensa o Platão, até porque o Platão surgiu antes, as ideias são, digamos, menos complexas, são mais atraentes também, porque é mais divertido pensar o Platão, já que ele fica falando sobre abstração, sobre mundo pós-morte. E o Aristóteles é muito pé no chão. O Avicena falou de Platão e o Averroes, ele fala do Aristóteles, seguindo essa linha histórica em paralelo, e ele traz o Aristóteles para o universo muçulmano, tenta adaptar as ideias desse pensador grego à religião muçulmana e ao mundo árabe. E o Avicena, o Averroes, ele era um cara privilegiado, porque ele era de uma família de juristas, o próprio avô dele foi um dos magistrados supremos da região em que ele viveu, então o avô dele seria uma espécie de ministro do STF, então ele tinha um bom dinheiro, tinha condições de estudo, por isso que ele era especialista nesse tanto de coisa. E veja bem, imagina isso hoje, né? Ele foi nomeado médico da corte na qual ele trabalhava, o Averroes, a qual ele estava vinculado, então médico da corte de Córdoba e também juiz supremo de Córdoba. Então ele seria uma espécie de ministro da Saúde e ministro da Justiça, o ministro da Justiça não, e ministro do STF de Córdoba. Então ganhou muito dinheiro na sua vida o Averroes e era muito influente, muito influente. Então suas ideias do Aristóteles passam a influenciar toda a cultura árabe ali do sul da Espanha. E a cidade de Córdoba em si, né, essa bela cidade, isso é uma ponte em Córdoba, ela foi até retratada no Game of Thrones. Quem assistiu, não sei se vocês vão lembrar, mas apareceu no Game of Thrones. A cidade de Córdoba em si era um personagem muito interessante, porque a cidade de Córdoba, durante esse período que a gente chama de Al-Andalus, ou seja, 793 até 1236, 443 anos, ela ficou nas mãos dos muçulmanos, dos árabes muçulmanos, mas é óbvio que ela era uma cidade cristã antes, e era uma cidade muito próxima do centro de poder da cristandade, que ainda, por mais que Roma tivesse caído, ainda ficava ali, no centro da Europa, na França, no norte da Itália, nos estados germânicos. Então, o Papa ainda estava em Roma, na verdade. Então, não tinha como. Os muçulmanos perceberam que seria mais interessante, para que durasse mais o seu domínio, para que não tivesse uma reação tão grande de toda a cristandade contra eles, era interessante, uma vez dominada a região, permitir que as pessoas continuassem vivendo ali, e permitir que elas tivessem, e respeitar a cultura daquelas pessoas o máximo possível, é claro. Os muçulmanos, eles sempre foram marcados por serem bons comerciantes, né? Então você vê que tem, não é uma espécie de preconceito, mas é elogioso, né? Toda vez que a gente encontra um sírio, um árabe no Brasil, muitas das vezes os caras prosperam rápido nessas famílias, porque eles são bons comerciantes. E como bons comerciantes, eles transformam essa cidade de Córdoba numa das cidades mais prósperas do Ocidente, e o Eduardo Bittar fala até na cidade mais próspera do Ocidente, nessa época. Não é a cidade mais rica, é a cidade mais próspera, porque tem ela é muito, como está bem escrito aí, é uma cultura heterogênea. Ela aceita bem os cristãos, os judeus e os árabes muçulmanos, eles convivem ali, no máximo de harmonia possível. Não é tão harmônico assim quanto é representado, mas é o máximo possível, que talvez fosse difícil pensar em tanto respeito pelas outras religiões no mundo cristão daquela época. Então os muçulmanos sabem que se eles perseguirem demais os cristãos, o resto da Europa
irá proteger os cristãos e irá batalhar contra eles. E isso eles não querem, então eles respeitam para não ter problema. E já que existe essa tolerância entre as culturas e esses povos diversos, acaba que há um intercâmbio cultural e há o desenvolvimento cultural, econômico muito interessante no sul da Europa nesse momento. E há também muito comércio, porque se eles dominam ali o sul da Europa e o norte da África, então eles trazem especiarias do norte da África, levam alguns produtos da Europa para a África, então a cidade de Córdoba se torna muito rica, a cidade de Sevilha também, a cidade de Granada, é uma região muito rica nessa época. Qual que é a influência do pensamento grego no Averroes? O Averroes, como eu já falei para vocês, ele não é o primeiro a pensar o mundo grego, a pensar os filósofos e tentar retratar e adaptar os ensinamentos da filosofia da Grécia Antiga. Só que ele tem uma grande responsabilidade na difusão do pensamento do Aristóteles. E ele introduz, de acordo com o Eduardo Bittar, o Aristóteles ao mundo ocidental como um todo. Porque o Aristóteles, os doutores da igreja já conheciam a obra do Aristóteles, eles já copiavam o Aristóteles, as obras do Aristóteles, sem dúvida. Mas eles não acharam tão interessante divulgar assim o pensamento aristotélico. O pensamento aristotélico é mais racional. Como eles já tinham adaptado o pensamento platônico, mantiveram a tradição platônica, neoplatônica, mantiveram a filosofia platônica, então permitiram que as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, mas não ao Aristóteles. E o Averroes tem contato com a obra de Aristóteles, já que os árabes dominavam o sul da Europa e a Grécia está no sul da Europa, então tiveram contato com os gregos, os sírios, os persas tiveram contato pessoal com Aristóteles, quando o Aristóteles acompanhava o Alexandre o Grande, que chegou até a Pérsia. Então, as obras dos gregos e do Aristóteles, principalmente, já tinham influenciado aquela região do mundo, o Oriente Médio, até o Irã, a antiga Pérsia. Porque o discípulo dele, que era o Alexandre o Grande, tinha chegado lá com seus exércitos. E foi algo que impressionou demais as pessoas daquela época. Então, vamos conhecer esse povo. Quem é esse povo que chega aqui, um imperador tão jovem e tão capaz, tão competente? Vamos entender quem são essas pessoas. Então, Aristóteles já era estudado ali, mas não na Europa. E o Averroes, tendo contato com Aristóteles, ele faz um trabalho contrário, se contrapondo a esse neoplatonismo e a patrística. A patrística, que é aquele grupo da igreja que é responsável pela evangelização do mundo, né? Aqueles primeiros padres que saem pelo mundo evangelizando e pregando os dogmas cristãos, a palavra, que seria a palavra de Jesus Cristo. Então, se ele é aristotélico, é óbvio que ele contrapõe a tradição analítica, os ensinamentos muito analíticos, muito pé no chão, muito empirista do Aristóteles, com toda aquela ideia de metafísica do Platão. E ele vivia num mundo também muito influenciado pela religião, que era aqui a religião muçulmana. Então, a religião muçulmana, é claro que ela era um pouco resistente ao pensamento racional e sistemático e lógico, né, esses silogismos lógicos do Aristóteles. Então, ele teve que trabalhar a fé muçulmana, ele teve que adaptar o pensamento aristotélico à fé muçulmana. E esse trabalho do Averroes é importante porque ele influencia a maneira como a Igreja Católica vai fazer isso também lá na frente, vai fazer isso para a religião cristã. Eles vão pegar o trabalho do Averroes e vão adaptá-lo para os interesses agora do cristianismo. Falou assim, olha o que o Averroes fez aqui com o mundo muçulmano. Ele adaptou, ou ele justificou, ele mostrou que a fé e a razão poderiam andar juntas, a fé muçulmana e a razão aristotélica são compatíveis. Vamos fazer algo parecido agora
com a fé cristã e o pensamento aristotélico, tão influenciados pelo trabalho do Averroes. O Averroes teve essa importância. É claro que ele não é diretamente reconhecido naquela época, pelo São Tomás de Aquino e por outros, como um dos responsáveis, porque ele não é cristão, porque ele é árabe, porque ele é muçulmano. E quais são as principais ideias envolvidas? Sobre ética, justiça e política, nós temos que lembrar que se aplicava, e em alguns lugares até se aplica até hoje, né, nessa Córdoba da Idade Média, na Córdoba do Al-Andalus, se aplicava a Sharia, que é a lei, ela tem que vir do Alcorão, dos escritos sagrados, dos ensinamentos que teriam vindo diretos do profeta Maomé. Só que o Averroes, ele é um magistrado. E como magistrado, como alguém que pensa, ele não era só magistrado, ele era filósofo, teólogo, médico. Então é alguém racional. Então ele sabia que não poderia ser aplicada a Sharia de maneira radical. Como magistrado, ele tem uma tarefa muito importante, ele tem uma grande responsabilidade, e ele entende que essa tarefa do magistrado tem que ser racional. Por mais que exista uma religião oficial, por mais que existam regras baseadas nessa religião, ele entende que aqui cabe muito bem os ensinamentos do Aristóteles, que é tratar assuntos diferentes de formas diferentes. Então, aquilo que está envolvido com a religião, você pode aplicar a Sharia. Algo que não tem nada a ver com religião ou discussão religiosa ou com família, você não precisa aplicar a Sharia. Você pode, numa disputa sobre propriedade, sobre posse, não precisa aplicar a Sharia. Talvez numa relação de família seja interessante aplicar a Sharia, que é a lei advinda do Alcorão. Então, é esse o trabalho que Aristóteles fazia, né? Ele falou sobre o direito público, o direito da casa, dentro da casa o direito aos filhos, o direito da esposa, o direito que você aplica aos empregados, as relações jurídicas que você tem com seus pares em sociedade. Então, se o Aristóteles pensou isso, o Averroes também. Então, a Sharia ela seria suficiente para certas relações, para outras não. Para outras deveríamos ter um pensamento mais racional, mais pé no chão, não precisava de interferência da religião. E algo muito notório no Averroes é essa parte final aqui embaixo, não sei se vocês estão enxergando. Eu vou até ler para vocês, tá? Diferente dos pensadores cristãos, ele prega a vida política em sociedade, muito parecido com o que acontecia na Grécia Antiga. E por isso, inclusive, que a cidade de Córdoba prospera tanto, porque os grandes pensadores nesse momento defendem uma vida em sociedade, uma vida em comunidade, uma vida debatida, uma vida política intensa, com participação do povo. Não é democracia, mas com participação do povo opinando, sabendo a opinião do povo. Existiam aqueles grandes mercados, quem já viu Aladim já viu os mercados que existiam no mundo muçulmano na época, e ali as pessoas debatiam, ali as pessoas passavam seus dias convivendo em grupo. O que é o contrário do que acontece no mundo cristão, porque o mundo cristão ele ainda está traumatizado com as invasões bárbaras, ele ainda está traumatizado com essas pessoas selvagens de uma hora para outra invadindo, depredando o local de convivência. Então os cristãos eles estão cada vez mais fechados, o mundo cristão está cada vez mais enclausurado, os padres nos monastérios e as pessoas nos feudos, esses feudos cercados por castelos, por muros, as pessoas estão com medo, enquanto no mundo muçulmano fala-se numa vida em comum, numa vida pública. E se é uma vida pública, você também está suscetível de cometer ofensas e cometer atos ilícitos, que a gente chamaria de atos ilícitos civis hoje, a todo momento, porque quanto mais você convive com as pessoas, mais a possibilidade de você causar um dano, né? E se o Averroes se preocupava com uma vida em sociedade, é óbvio que ele trazia as ideias gregas de eticidade nas relações. Eticidade é a maneira como são as regras de convivência que você tem que respeitar na vida em sociedade. Isso era uma virtude. Como virtude, você deve ser ético, você tem que praticar a eticidade. É aquela ideia da boa-fé objetiva.
E, por outro lado, aqui ele discorda um pouco do Aristóteles, um pouco só, né? Porque ele fala sobre o poder. Para o Averroes, o Aristóteles fala algo parecido, mas não necessariamente igual. O que tem que legitimar o poder de um governante não é a sua força, a força bruta, a sua força militar, mas sim a sabedoria com a qual ele conduz a sociedade. Ele tem que estar muito bem preparado para ser um governante, porque ele tem que ser o melhor para aquele cargo. Então ele tem que ser alguém muito competente, alguém ético, alguém que pense no povo, alguém que tenha conhecimento sobre estratégia, sobre política, sobre relações internacionais, sobre direito e etc. E como a gente já está aqui no século XII, o Averroes viveu aí 72 anos, de 1126 a 1198, ele está muito próximo do surgimento de uma nova corrente de pensamento da cristandade, que é a escolástica. A escolástica, ela tem esse nome porque exatamente vem de escolas. Surgem escolas, não só escolas que vão ensinar as pessoas mais jovens, mas também as universidades. Começam a surgir as primeiras universidades na Europa. Então, a Universidade de Paris, a Universidade de Bolonha, de Pádua, Salamanca, Coimbra, todas elas surgem ali nos séculos XII, XIII, né? Século XIII e XIV, na Europa. São universidades que estão na ativa até hoje, muito antigas, muito antigas. Se um dia quem já viajou, se for viajar, ou passar dessa fase ruim agora para viajar, né, o isolamento, tiver a oportunidade de viajar, tenham curiosidade nessas universidades. Eu já fui na de Salamanca, já fui na de Coimbra, agora fui na de Oxford e de Cambridge, muito interessante, muito impactante para a gente. E então, como ele viveu nessa época, e ele escreveu muito, e as pessoas na Europa tinham contato com os muçulmanos, e principalmente na Espanha, tinham contato com os árabes muçulmanos, eles falavam a língua árabe, alguns dos pensadores da Europa, principalmente da Espanha e de Portugal na época, por causa do contato. Então ficava mais fácil traduzir a obra do Averroes do que a obra do grego, que vinha do grego antigo. Por isso o Averroes é tão importante, porque a visão dele, do Aristóteles, influenciou demais a visão que toda a Europa posteriormente teve deste pensador que é grego. Então é até irônico, porque um pensador europeu que combateu estes povos, junto e cujo discípulo invadiu as terras desses povos, que era o Alexandre o Grande. Então o Aristóteles, ele foi o preceptor do Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande combateu e dominou essa região, e foi combatido por esses povos, mas eram europeus, que eram ali da Macedônia e da Grécia. Depois, com o tempo, quem retoma os pensamentos desse pensador grego é exatamente um árabe, é exatamente o Averroes. Os europeus ou ignoravam, ou propositadamente, né? Propositadamente, porque Aristóteles era muito questionador e muito prático. E aí quem retoma esse pensamento é o árabe, o Averroes, e durante muito tempo a visão árabe do Aristóteles é que prevaleceu, porque as pessoas não tinham conhecimento do grego antigo, e só depois é que tiveram acesso às obras do Aristóteles é que fizeram traduções próprias. E o Santo Agostinho é um dos grandes responsáveis por adaptar o pensamento do Aristóteles, sem tanta influência assim do Averroes, mas é mais adiante, não é tão próximo aqui. Sobre a lei, como o Averroes era médico, ele faz paralelos entre as atividades, e para ele, o legislador, não é o magistrado, tá? O legislador, ele vai ser um médico de almas. Ao elaborar a lei, ele cura a alma das pessoas que vivem em sociedade. Então, a vida em sociedade, ou a vida política, carece da lei. E ao elaborar a lei, por mais que ele fosse aristotélico, ele ainda não pode fugir completamente da influência da religião. Ele fala que o homem, ele se conforma à lei divina o máximo possível. O máximo possível. Então, a lei humana, ela não é a lei divina, mas ela tem que se aproximar, ela tem que
transformar o homem, a lei humana, ela tem que conduzir o homem, no máximo possível, a um comportamento que fosse bem visto sob o olhar da divindade. E essa lei divina, que era a Sharia, ela tem que ser, ou ela pode ser, ou tem que ser interpretada com recursos tanto da razão quanto da fé. E só nessa conjunção entre fé e razão, entre fé e pensamento racional, filosófico, é que se alcançaria a verdade. Esse foi o Averroes. E aí, uma vez que a gente trabalhou o Averroes, vamos ver a escolástica. Mas só um minuto aqui, porque eu acho que eu tinha algumas questões para fazer com vocês. Deixa eu achar essas questões aqui. Eu acho que está no slide anterior. Só um minutinho aqui. Aproveitando que a gente está chegando a 10:10, né? Aqui, ó. Acho que está aqui. É isso mesmo, vamos embora. Depois a gente faz essas questões. Na verdade, a gente já fez essas questões. Quando eu falo sobre escolástica, não sei se vocês perceberam, mas isso aqui parece ou não parece uma sala de aula? Ou duas salas de aula, né? Essas gravuras. Parece, né? Parecem salas de aula. Então, a escolástica, ela tem esse nome porque exatamente representa o pensamento europeu. Pode falar, Edilson. Não, é isso mesmo que você falou. Lembra mesmo da sala de aula? Lembra? É uma sala de aula. São duas salas de aula, na verdade. E como eu falei para vocês, começam a surgir as universidades na Europa, as universidades que duram até hoje, e não apenas as universidades, surgem também escolas para ensinar a população. E isso é fruto do trabalho muito importante desse senhor aqui, que é o Carlos Magno. Carlos Magno, que foi no ano 8, também conhecido como o pai da Europa. Carlos Magno é o pai da Europa. Ele era de uma tribo franca, né? Ali da região da França, seria francês. E o Carlos Magno, ele unifica, ele batalha muito ali no centro da Europa, ele luta também contra os árabes, mas luta contra as pessoas ali, os grupos que habitavam o norte da Espanha. Ele é um grande guerreiro e ele consegue unificar mais ou menos territorialmente o que seria hoje a França e o meio ali da Europa, o Sacro Império Romano Germânico, quer ver? O Império do Carlos Magno. E depois vai sendo dividido por sua família assim que ele morre, né? O Carlos Magno, então, ele vai ali quase ali do sul da França, ali da Espanha, até quase na Polônia, perto do que hoje também seria a Croácia, por ali. Ele domina um território amplo da Europa, no centro da Europa, por isso que ele é conhecido por pai da Europa, porque ali no centro, então Alemanha, norte da Itália, Áustria, Suíça, França, ele domina essa região toda e ele vem a ser coroado pelo Papa. Então vejam que na Europa ainda existia essa ideia de Império Romano. Ele vem a ser coroado por um Papa como imperador romano no ano 800, mas Roma nunca mais volta, né? Roma, como a gente conhecia, não, mas existiu essa tentativa e ele chegou a ser coroado como imperador romano. E o Carlos Magno, ele mesmo, salvo engano, ele era analfabeto, mas ele sabia da importância do conhecimento e ele cria escolas. Ele determina que deveriam ser criadas escolas. E ele estabelece também qual que seria o currículo dessas escolas, que é o Trivium. Só um minutinho aqui. O Trivium e o Quadrivium. O que seria Trivium, Quadrivium? O que esses quadrivium? O que as pessoas estudavam nessa época? Veremos a seguir. O que é importante a gente perceber aqui, nesse momento? Então, com essa figura, com o surgimento do Carlos Magno, com a revalorização, há uma revalorização da educação.
Carlos Magno quer que as pessoas sejam educadas. E ele contraria um pouco aquele pensamento que existia em parcela da igreja, dos mais poderosos na igreja, eles percebiam que se eles mantivessem o controle da educação, eles mantinham o controle das pessoas e o controle do poder. Só que o Carlos Magno, ele é irresistível, viu, Edilson? Nem você resistiria ao Carlos Magno. Ele é uma força da natureza impressionante. Não tem como combater o Carlos Magno, você vai ser derrotado. Ele é muito poderoso, ele é um soldado fenomenal, um político com muita força de vontade, ele era assustador, ele tinha quase 2 metros de altura e a população tinha 1,5 metro, então não tinha como se opor ao Carlos Magno. Tinha gente que nem conseguia carregar a mesma espada que o Carlos Magno carregava, né? Tem essas lendas, mas não duvido não, se ele tinha quase 2 metros para essa época. Então não vai ter resistência ao Carlos Magno, Edilson. Era um verdadeiro homenzarrão. Um homão, né? Um homão. Então, se a patrística, ela queria evangelizar, queria guardar o conhecimento para si, para as pessoas dependerem do acesso ao conhecimento, para elas dependerem da igreja para terem acesso ao conhecimento, e a patrística, muito influenciada por dogmas pouco desenvolvidos ainda, fundava, ou ela alegava que a justiça fundamentava-se na lei divina, naquela ideia de neoplatonismo, de que a verdadeira justiça só ocorreria após a morte. A escolástica tenta mudar um pouco isso, porque a escolástica ela é um pensamento dentro da igreja, uma linha de pensamento dentro da igreja, e ela está vinculada, por outro lado, à disseminação do conhecimento. Então, a visão de mundo é completamente diferente desses pensadores. Aquele primeiro momento da igreja, os pensadores são os padres, são os patrísticos, que eles têm que desenvolver os dogmas que vão ser ensinados, e aqui você já ensina, você evolui, você critica os próprios dogmas da igreja no momento de evolução do pensamento. Vamos fazer o seguinte, são 10h17, a gente faz um intervalo, até 10h50 e a gente volta, beleza? Combinado. Então tá, meia horinha aí.